Estabelecimento. Observe as ilustrações a seguir e pense em como você classificaria as unidades representadas. Essas unidades são classificadas como estabelecimentos, ou seja, edificações utilizadas para fins não domiciliares. Por exemplo, escolas, prédios e lojas comerciais, postos de saúde, igrejas e etc. Observe o esquema a seguir e veja como são classificados os estabelecimentos. Estabelecimentos: agropecuário, ensino, saúde, religioso, outras finalidades. Estabelecimento agropecuário é toda unidade de produção, independentemente de tamanho, situação jurídica ou localização, em área urbana ou rural, dedicada total ou parcialmente a atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou aquícolas. Para que a unidade de produção seja classificada como estabelecimento agropecuário, é necessário que, além da atividade agrícola, florestal, aquícola ou de pecuária, essa unidade tenha uma edificação localizada no terreno, como sede, casa de morador, armazém, galpão, curral e etc. Ao identificar um estabelecimento agropecuário, é importante se certificar de que ele faz parte do setor censitário em coleta. Esta observação é particularmente importante para os estabelecimentos agropecuários, porque, não raro, há unidades que ocupam grandes áreas ou podem ir além dos limites do setor censitário e até mesmo do município em trabalho. Nestes casos, será necessário avaliar a qual setor censitário o estabelecimento pertence, pois, quando existir uma sede na área do estabelecimento, local destinado à administração dos trabalhos, sendo frequentemente a própria casa do produtor, o endereço pertencerá ao setor no qual a sede está localizada. Quando existirem outras construções, mas não uma sede, galpão, curral, armazém, etc., o estabelecimento pertencerá ao setor censitário onde a maior parte de sua área está localizada. Lembrando que a captura de coordenadas geográficas, ação que faz parte do registro dos endereços dos estabelecimentos agropecuários, também exige orientações específicas. A captura deve ser feita preferencialmente na edificação que assume a função de sede do estabelecimento agropecuário, que, por sua vez, pode ter diversas edificações em sua área. Esta orientação é importante, pois há estabelecimentos com grandes áreas onde a captura de coordenadas em um ponto bem definido é especialmente importante para a localização da sede e para verificar o pertencimento do estabelecimento ao setor. Atenção! Não são classificados como agropecuários os estabelecimentos sem qualquer edificação, como os de cultivo em várzeas intermitentes, de criação de abelhas, de extração de frutas e de lenha de matas nativas, etc. Por outro lado, devem ser registrados separadamente como endereços de estabelecimentos agropecuários aqueles com áreas descontínuas e com edificações, mesmo que estejam sob responsabilidade da mesma pessoa e que as áreas estejam localizadas no mesmo setor censitário. Além disso, endereços que possuem a finalidade de desenvolver atividades produtivas agropecuárias, florestais ou aquícolas devem ser registrados como estabelecimentos agropecuários, independentemente de serem produtivos ou não, na data de referência, independente e do destino da produção, venda ou subsistência. São consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas o cultivo do solo com culturas permanentes ou temporárias, hortaliças, flores, plantas medicinais e ornamentais, o cultivo de vegetais em água, hidroponia e em outros meios, a criação, recriação ou engorda de animais de grande, médio e pequeno porte, a criação de peixes,
Os pesque-pague só serão considerados quando houver criação de peixes, crustáceos e moluscos. A criação de animais silvestres em cativeiro, jacaré, ema, perdiz, capivara, cateto, queixada e outros. A criação de animais exóticos, avestruz, paisão, pavão, javali e outros. E a exploração de matas e florestas nativas ou plantadas. Não são consideradas atividades agropecuárias, florestais ou aquícolas. A criação de animais domésticos, como pássaros, cães, gatos, a criação de animais destinados a experiências de laboratórios, produção de soros, vacinas, etc. O confinamento de gado de terceiros, pois é serviço prestado aos produtores rurais, caracteriza estabelecimento, mas não agropecuário, e a pesca. Atenção! Os quintais de residência com pequenos animais domésticos e as hortas domésticas não são considerados estabelecimentos agropecuários. É importante ter o cuidado de diferenciar esta situação, onde a produção do quintal é destinada ao passatempo e satisfação dos moradores, daquela de subsistência. A produção de subsistência é aquela na qual a produção é voltada a atender às necessidades vitais do produtor e sua família, ou seja, aquela que serve como a base de sua alimentação. Eventualmente, parte desta produção pode ser comercializada por venda ou troca. Nesse caso, a satisfação das necessidades do núcleo familiar depende total ou em maior parte dessa atividade. Atenção! Nos setores rurais é comum encontrar endereços que são, ao mesmo tempo, estabelecimento agropecuário e domicílio, que serve de residência ao produtor. Nesses casos, o domicílio é a sede do estabelecimento que, além disso, é possível também encontrar estabelecimentos agropecuários associados a outras atividades econômicas, como estabelecimentos que pertencem a indústrias, prestam outros serviços, tais como o confinamento e desempenham outras atividades produtivas, como agroindústria rural. No registro de um estabelecimento agropecuário, seja ele associado a um domicílio ou não, o nome do responsável pelo estabelecimento será necessário. O responsável pelo estabelecimento não precisa ser necessariamente seu proprietário ou responsável financeiro, mas qualquer produtor ou administrador capaz de prestar informações sobre o estabelecimento. Cada estabelecimento deve ser identificado também com o nome específico pelo qual é conhecido o sítio, a chácara, a fazenda ou o empreendimento. Esse nome tem que ser preciso. Não utilize expressões genéricas como criação de bois, cultura de laranja, horta e etc. Atenção! É preciso estar atento para a diferença entre propriedade rural e estabelecimento agropecuário. Por um lado, uma propriedade rural pode não se caracterizar como um estabelecimento agropecuário, já que, para tal, precisaria ter ao menos uma edificação, e como objetivo, a produção comercial e ou de subsistência. Por outro lado, uma propriedade rural pode conter em uma área mais de um estabelecimento agropecuário, isto é, pode conter mais de uma unidade produtiva. Na próxima aula, veremos como registrar estabelecimentos agropecuários de exploração comunitária.